para essa palestra, que o tema é NR1 na prática, como o RH transforma a exigência legal em cultura de cuidado. E para essa conversa eu quero convidar Kelly Barra, que veio diretamente de Uberlândia para cá, fundadora da EBX Consulting. Quero convidar Rafa Rezende, criador do Rafa do RH, e com a mediação de Camila Bonetti, coordenadora do Centro de Expertise em HR Tech na TOTUS. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, tá todo mundo ouvindo? Vocês estão gostando, gente, aqui do conteúdo? Sim. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Esse conteúdo que também tem um pouquinho aqui da minha mão, então olhei todas as palestras, todos os palestrantes, então estou bem feliz, estou bem orgulhosa e vim aqui para falar com esses dois amigos que eu gosto muito, Kelly e Rafa, sobre um tema que está super em alta. Inclusive ontem, né, saiu uma notícia que o governo está vendo aí de adiar mais uma vez, né, essa alteração da NR1. E aí, o que a gente quer falar aqui? Sobre como que a gente consegue levar esse conteúdo que vem agora, né, como forma de legislação, para as nossas empresas de uma forma que vire uma cultura, né? Então, a cultura do cuidado. Então, bem importante a gente falar sobre isso. Vou me apresentar, eu sou a Camila Bonetti, sou coordenadora da TOTO, sou influenciadora de RH, vocês podem me encontrar lá no LinkedIn, falo sobre IA, faço mentorias também, então estou sempre aí conversando com os RHs. E sou uma mulher branca, estou aqui com cabelos escuros, amarrados, tenho olhos claros, estou usando um brincão rosa de coração e com a camiseta aqui da TOTUS, né, aqui que a gente está junto com a TOTUS nesse evento. Agora, eu queria pedir para a Kelly se apresentar e depois o Rafa, por favor, faça um saldo de inscrição e a gente vai começar o nosso papo. Olá, todo mundo. Muito bom ter vocês aqui. Eu sou a Kelly. Eu atuei em RH durante bons quase 20 anos aí, e hoje eu formo profissionais para atuarem aí em posições mais estratégicas dentro do RH, como BPs de RH. Então, a minha fala aqui, não vai ser exatamente como uma especialista em NR, mas uma pessoa que, como muitos RHs estão aí se esforçando, entendendo o que precisa ser feito e pensando em como a gente faz isso da melhor forma, de uma forma estratégica também, né? Olhando para negócio, olhando para vários temas. E é disso que a gente vai conversar aqui. Eu sou uma mulher branca, com cabelo loiro de mecha, estou com o cabelo um pouquinho enrolado, roupa branca, blusa branca, calça azul, sapato preto e sou bem clarinha. Vai lá, Rafa, fala um pouquinho de você. Tá, acho que eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma pessoa da pele branca, tenho um cabelo, acho que agora médio para longo, tá crescendo. Tô vestido com um blazer talvez verde musgo, não sei exatamente, uma camisa creme, uma calça marrom e um Vans bem surrado. Acho que é isso, né? Olhos castanhos. Bom, da onde que eu tô partindo a discussão, né? Eu atuo como gestor de pessoas desde os meus 17, 18, em multinacionais telecom. Tive passagens em órgãos públicos, várias criminais, defensoria pública. Mas os últimos 10 anos eu ajudei a construir algumas empresas de tecnologia aqui no Brasil, numa época que nós não tínhamos ainda muitas referências. Então a gente trazia muito de fora, Vale do Silício. A gente sai de 20 para 1.200 pessoas. Depois ajudei a replicar isso na M-Labs com o Rafael Kiso. Acho que algumas pessoas devem conhecer o Rafa Kiso. Sou advogado, então eu junto essas disciplinas e agora com a NR1, como que a gente traduz essa norma jurídica para uma linguagem de negócio, enquanto cultura, enquanto liderança, modelos, relações. Então eu tenho juntado essas disciplinas para ajudar as empresas, as áreas, os líderes a se reconstruir em frente ao que está posto da saúde mental. Então é um pouquinho do que a gente vai trazer aqui hoje. Um pouquinho. Muito bem. Vou começar falando com você então, Rafa. A gente vai falar bastante sobre NR1 hoje, e aí o que eu queria te perguntar é qual é a fórmula para a gente implementar, né, a NR1 para que a gente seja aprovado, para que a gente esteja aderente dentro das empresas. Tem uma fórmula, né? O RH gosta muito de fórmula. Temos uma fórmula, uma planilha. Isso existe? Isso é possível?
temos uma planilha, né? A gente ainda opera nesse RH, que inclusive é um dos impedimentos para a gente poder avançar na pauta, né? Acho que a gente tenta sempre pegar o que funcionou e talvez replicar aqui na minha cultura. Mas é tudo muito específico, né? Os setores são específicos, as empresas são específicas, o que é risco psicossocial para você, de repente, não é para mim. Se eu estou numa empresa de telecom, talvez o próprio ambiente, a configuração dele já é tóxico, porque imagina que a pessoa tem que sair da casa dela, pegar metrô 2 horas, chegar e lidar com reclamações o dia inteiro, para além da vida dela que acontece no ao vivo, né? Então, é diferente de uma empresa de tecnologia, que talvez ali as metas agressivas sejam um fator de risco, né? O que também é diferente, por exemplo, para varejo. Então, não tem uma fórmula pronta que eu vou entregar um checklist para a gente poder cumprir e atender. Mas quando a gente olha para a problemática, inclusive, não sei em que momento a gente vai falar da possibilidade do adiamento, a gente teve agora essa semana, acho que hoje faz 9 dias, eu não vou saber, mas faz uma semana que a gente teve o manual do Ministério do Trabalho e Emprego com 140 páginas, que Olha só. traz de fato mais objetividade para o tema, e ele descreve de fato o que é um perigo, o que é um risco, qual metodologia, como que de fato eu faço uma gestão de projetos, porque no final das contas a gente está falando de gestão. E quando a gente volta para o RH da planilha, como você trouxe, a gente tem essa dificuldade de visualizar de maneira mais sistêmica, trazer para a mesa, desenhar um projeto que eu consiga metrificá-lo, linká-lo com o negócio, e aqui a gente está falando de indicadores de pessoas. Então, a gente não tem, tá, Okami, um checklist. Eu não sou a pessoa que vai trazer um checklist para a gente poder replicar, porque eu não acredito na replicabilidade. Eu acredito que existem boas práticas que a gente pode testar e, de repente, ver se faz sentido para o meu negócio, para o tamanho da minha empresa, para a especificidade dela. O que a gente tem hoje de mais concreto, que eu recomendo, é o manual, né, que o próprio Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizou há 8 dias, Olha só, que breaking está bem news. desenhado. Inclusive, desenhar. Alguém que já viu esse manual? Levanta a mão só para eu ter um termômetro. Ah, maravilhosos. Tá desenhado, né? Tem a onça no trajeto para cá com o Leandro, eu tava falando sobre isso. O Ministério do Trabalho e Emprego colocou uma onça para exemplificar o que seria um perigo, né? Eu não preciso que você esteja presente ali, humana, para constatar que tem um perigo. É diferente de risco. Então, o manual, ele traz de maneira mais exemplificativa uma lacuna que a própria norma não supriu, que é trazer objetividade para o tema. Então, eu iria começar pelo manual, se eu quisesse de fato olhar de maneira mais sistêmica, com esse olhar para projetos, gestão, que o RH precisa atuar. Bem, então já estamos aqui bem avançados, que já temos o manual, breaking news, que quem não olhou, olhará o manual, mas ainda assim, é uma coisa que eu gosto de falar sobre os riscos, enfim, psicossociais, e aí acho que a analogia da onça é interessante também, porque a onça é uma coisa física, é que diferente de um problema ergonômico ou de um perigo físico, né, onde a gente pode fazer uma comunicação, por exemplo, colocar, né, não correr nos corredores, né, a gente não consegue fazer isso com riscos psicossociais. Não fique estressado, né, não tenha burnout, não fique preocupado com essa demanda. Então, como é que a gente consegue transformar isso em algo que precisa ser cultural, né? Acho que por isso, inclusive, o nome do painel, a gente não consegue, com riscos psicossociais, fazer uma abordagem que não é organizacional. E aí eu queria muito ouvir aqui a opinião da Kelly, que trabalha com isso, e eu acho que aqui a posição da BP é uma posição que pode fazer com que a gente olhe para isso nessa esfera, que é uma esfera organizacional, né? Então, não dá para eu simplesmente falar com o pessoal, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de físico, dá, né? O pessoal que está ali num lugar mais perigoso, não é bem assim que funciona. Como é que você enxerga isso, Kelly, ok, não temos uma fórmula, temos um manual, mas ainda assim, como é que a gente trabalha isso de forma mais organizacional? Eu vejo que eu não vou falar só como BP, mas eu vou falar como DHO, como áreas que não estavam tão ambientadas com o tema de segurança do trabalho. Então, a gente sempre viu a segurança do trabalho, as áreas ali, super preocupadas, levantando os riscos, né? Fazendo o PCMSO, todos os programas, isso sempre aconteceu nas organizações. E o RH como um todo ficou ali olhando, não querendo se envolver tanto, já tenho muito trabalho, já tenho que treinar, já tenho que, né, contratar, então me deixa aqui porque cada um no seu quadrado. E eu vejo que aqui a gente tem a oportunidade de, olhando para esse momento onde a gente deixa de ter só os riscos físicos e riscos né, visíveis ali, quando a gente vai para o risco emocional, a gente não está falando só sobre uma coisa muito
um assédio, um tema de sobrecarga, que talvez a gente percebe ali no cansaço das pessoas, mas a gente está falando até de um incômodo com uma remuneração, com uma discrepância de remuneração entre colegas, né, com um reconhecimento que não acontece, com uma liderança que não está preparada e acha que está fazendo um ótimo trabalho, mas que é tóxica, mas que ninguém percebe aquilo, mas para aquela pessoa aquilo é sério, né? Então, eu vejo que o papel do BP aqui, além dessa leitura de cenário, além de se envolver nesses temas, de usar esse momento agora para a gente trazer essa visão, né, da remuneração, de tudo que a gente tem oportunidade aqui, é olhar para esses fatores, né, esses fatores psicossociais, levantar esses fatores na minha empresa. Então, o Rafa trouxe aqui, os fatores da minha empresa são diferentes, né? A gente tem ali as 6 dimensões, mas olhando para cada dimensão, eu vou ter diferenças muito particulares em cada empresa. Olhar para isso, diagnosticar né, envolver a liderança para a gente diagnosticar todos os riscos que existem ali, e aí sim a gente ir para plano de ação, a gente ir para monitoramento, né? Seguir o passo a passo, a gente tem talvez um checklist ali mais lógico, mas para que a gente não seja só a cumpridora de checklist, mas para que a gente esteja nas reuniões, e eu estou numa reunião com o BP, eu consigo observar o que está acontecendo ali, como é que essa liderança está tratando os gerentes, um diretor, eu percebo se as pessoas conseguem dar opinião, se as pessoas conseguem trazer seus pontos, ou se elas estão, todo mundo ali só concorda, balança a cabeça, e aí é o papel do BP, né? Entendendo isso, ele vai precisar trazer isso para uma conversa, levar isso para a diretoria de RH, enfim, para a gente entrar e aí sim, fazer grupos focais, fazer momentos ali com áreas específicas. Eu não estou falando que a empresa inteira tem um problema. Se existe um risco, não é um risco da empresa, mas eu posso ter riscos em áreas pontuais. E aí é a hora da gente começar a atuar no sentido de eu não vou permitir que a minha empresa tenha uma liderança tóxica, a gente vai demitir. Né? A gente vai instruir ali e alinhar com o recrutamento e seleção qual é o perfil que a gente vai trazer de liderança para a nossa empresa, para que a gente não tenha mais esse tipo de problema que a gente tem. Porque isso vai virar um ciclo, não vai ser uma ação pontual, mas vai passar a ser cultural dentro da organização. Muito bem. Falou muitas coisas interessantes. Acho que um ponto aqui, que para mim é o ponto central, e aí eu acho que a gente já vai conectar, eu quero pedir para o Rafa explicar um pouco dessa questão do adiamento, é que eu acredito que pela primeira vez a gente tem uma obrigação legal que faz com que, né, a gente teria, esperamos que tenhamos, que faz com que a gente olhe para algo que o RH sempre quis olhar, né, que é essa questão do bem-estar, essa questão do cuidado, a questão do estresse. Então, eram pautas que já estavam na nossa agenda, não é uma coisa assim, nossa, agora eu vou ter que ver isso. Gente, já estava na nossa agenda. E eu acho que isso até pra gente se tranquilizar, né? Às vezes, nossa, mas eu não sei nada. Cara, dá uma olhada. Será que você realmente nunca fez um treinamento de liderança focado para que as pessoas estejam para ouvir, para falar sobre questões ali psicossociais, para falar de questões relacionadas a bem-estar? Provavelmente vocês já fizeram, né? Será que a gente não está fazendo evento de team building? Será que a gente não está falando de conexão? Será que a gente não está falando do papel da liderança? Provavelmente estamos fazendo. Então, a gente teria aí essa lei, essa legislação, essa norma, né, que nos abraça, né? E é o lugar de a gente ocupar esse espaço, né? Então, eu sempre falo, a Nath, que falou aqui com vocês, ela fala uma frase que eu gosto muito, que é a nossa BP lá na TOTS, que é onde as pessoas veem um problema, eu vejo uma oportunidade, né? Então, às vezes, um problema, né, que poderia ser, nossa, agora eu tenho que me adequar a essa norma. Será que não é uma oportunidade de eu levar para a minha autogestão, né? Isso, olha, agora a gente tem que cumprir isso aqui. E era tudo que a gente já estava fazendo nesses anos, agora a gente tem uma obrigação. Rafa, como que tu enxerga esse papel, assim, do RH e como que o possível adiamento impacta de a gente levar esse tema para os nossos líderes, direção? A gente sabe que é sempre, né, um desafio a gente levar a pauta de saúde mental aí para esferas mais altas ali, né, para hierarquias que podem tomar decisão. Tá, legal. Acho que eu vou começar só a dar um tom, né, do adiamento. Não sei se todo mundo pegou, né? Super recente, veio ontem a possibilidade desse adiamento.
Do ponto de vista jurídico, toda norma ela tem que suprir as suas lacunas para que o legislativo, enfim, o judiciário consiga autuar. Se a norma ela não é clara, não tem diretrizes, como é que eu autuo? Uma pena, uma sanção, qualquer coisa que seja, né? Então, do ponto de vista jurídico, a discussão para, né? E quando a gente pega setores como varejo, serviços e tudo mais, é exatamente nessa brecha da lei que existe a discussão para postergar, porque como que você me autua se a norma ela não é direta, objetiva, né? Então tem essa lacuna jurídica. E ainda nessa perspectiva jurídica, tudo que é jurídico, a gente pensa no compliance, que é custo. Eu penso no meu passivo trabalhista. Eu não acredito, enquanto negócio, que essa é a via que conecta o interesse genuíno para mudar uma cultura. Porque mudar a cultura não é da noite para o dia. Se a gente pega a nossa sociedade, se a gente pega, por exemplo, o direito das mulheres, até hoje a gente precisa desenhar o óbvio, né? Para que, de fato, a gente tenha espaços. E a cultura de uma empresa, ela também caminha para este mesmo sentido. Para eu mudar a minha cultura, eu preciso retroalimentar sistemas, processos, metodologias. E eu não quero mexer nisso, né? Eu tenho a ideia de que talvez o meu negócio ele já está faturando e esse negócio é custo, não quero mexer no custo. Então esse é um ponto. Quando a Kelly traz o papel do business partner enquanto parceiro de negócio que conecta os interesses do negócio, a gente está falando de indicadores. E em algum momento a gente vai falar de dados, mas o quanto que de fato eu consigo mexer no ponteiro do negócio a partir de uma cultura de bem-estar. O quanto eu consigo pegar um projeto, desenhar ele, desenhar de fato os indicadores dele, o retorno dele, o que a gente pretende esperar, para poder talvez conseguir esse espaço mais estratégico, uma agenda de fato que correlacione marketing, produto, tecnologia, comercial, assim como todas as unidades de negócio. E a gente volta para esse lugar do RH que ele ainda é visto como um RH de execução. Um RH que faz coisas sazonais. Então é o Janeiro Branco, é o Setembro Amarelo, é a ação do Dia das Mulheres, é a ação do Dia das Mães. E fica uma coisa parecida que é custo. Quem aqui não tem uma ideia incrível, que acredita que aquilo ali vai trazer força de marca empregadora, que vai me ajudar a parar de enxugar gelo do recrutamento e seleção, que as pessoas de fato vão voltar a se engajar, a questionar, a sugerir. Isso tudo está muito solto na nossa mão. A gente não consegue metrificar para tangibilizar e exportar isso para um dashboard, para um relatório que eu consiga linkar com outros indicadores do negócio. Então, antes de mais nada, eu acredito que sai da esfera jurídica, para de falar que é norma regulamentadora, obrigatória, compulsória, com autuação, até porque a autuação, dependendo do tamanho, é pequena. Eu prefiro não fazer do que pagar, eu prefiro pagar multa. É o mesmo lance da pejotização, eu prefiro contratar no PJ e assumir o risco. Então, o lance é muito mais sobre como que eu impulsiono o negócio a partir de uma cultura de bem-estar. E aí, inevitavelmente, a gente vai desembocar em dados, indicadores que a gente vai falar, né, no painel, acredito. Vamos falar logo em seguida. Falando de negócio, falando com Kelly Barra, EVX. Mas o que eu achei muito legal nisso que tu trouxe, Rafa, que é esse ponto do como que a gente precisa levar esse discurso para dentro da empresa, né? Então, sair do jurídico, como tu falou, e levar algo que seja um ganho para o negócio. Só que, para isso, a gente precisa de um posicionamento, que não é o posicionamento do RH executor. É o posicionamento do RH estratégico, né? Que a gente fala. O executor também é estratégico, né? Eu não gosto tanto desse estratégico, parece que a pessoa que está fazendo folha de pagamento não é estratégico. Tem coisa mais estratégica do que você pagar os seus colaboradores na data correta todo mês? Acho que tem poucas coisas tão estratégicas quanto. Então, mas é algo, talvez, uma coisa mais que pensa no todo, né? E não só ali no trabalho que eu estou fazendo no dia a dia. Então, como é que eu penso nesse todo e como é que eu posiciono esse todo na mesa de diretoria? E aí eu queria ouvir de ti isso, Kelly. Como é que a gente traz esse tema? E aí trazer também a questão dos dados, né? Queria ouvir da Kelly e depois também do Rafa. Como é que eu trago isso? Qual é o tipo de informação que talvez eu tenha que levar para uma mesa de debate para poder chegar no tema da saúde mental? Qual é o tipo de pesquisa ou de, enfim, assessment que eu tenho que ter? Que liderança que eu tenho que falar para todo mundo? Enfim, queria ouvir um pouco de ti, até da tua experiência aí com as BPs. A gente tem... Esse processo todo acaba sendo um processo de gestão de mudança. E aí, quando a gente fala de gestão de mudança, a gente está falando de gerar desejo para a pessoa que precisa mudar, que precisa colaborar com essa mudança,
para que ele queira mudar, ele entenda o que, que ele está ganhando, né? Passando a fazer de outra forma. Então, eu vejo 2 pontos aqui, que é, quando a gente vai falar com essa liderança, e aí a gente está falando desde o presidente da empresa, porque se o presidente está olhando para um lado e está mostrando que aquilo é importante, o diretor vai dar importância, né? E isso é uma cadeia, né? É uma cascata. Agora, quando a gente fala da gestão de mudança aqui e do desejo, ele vai entender o que, que ele ganha com isso. Tá, ele ganha com isso quando ele tem resultado e quando aquilo que eu estou trazendo vai influenciar no resultado que ele está buscando na empresa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de IA, as empresas estão buscando, sim, produtividade, mas estão buscando mais receita. Como é que eu mostro para ele como é que eu levo uma planilha financeira e não um monte de bullets falando de várias ações que eu quero implementar, que eu estou perdendo 100 mil reais com pessoas afastadas, tô chutando baixo, tá, gente? Mas estou perdendo 100 mil reais com pessoas afastadas, né? Com meu absenteísmo. Tudo isso está me trazendo vários impactos financeiros e que no final, lá no bottom-up, a gente vai ter a gente não vai atingir nossa meta financeira na organização. Então, eu vou mostrar isso para ele e vou mostrar para ele que se eu fizer de um jeito diferente, se a gente tiver líderes que estão preparados para cuidar das equipes, para ter essa visão de cuidado e as pessoas não quererem sair, tudo isso vai gerar uma economia de tantos mil reais. Então, essa é a linguagem que eles entendem, que eles vão, né, se conectar, é muito mais a financeira. Agora, tem um outro lado da gestão de mudança, que é ele entendeu. Agora, ele quer saber também o que ele faz com essa informação. Eu entendi a NR, o que isso significa? O que é esperado de mim? É investimento? O que eu tenho que passar a fazer com a minha equipe? Então, quando a gente fala da gestão de mudança, a gente fala muito de ter esse papel do coaching ali, de quem está liderando, né, essa mudança, para falar, o presidente vai ter essas agendas, os diretores vão ter essas agendas, a gente vai passar a contratar com esse perfil, porque se a gente não deixar claro o que ele tem que fazer, muitas vezes essa falta de clareza não gera a ação que ele tem que fazer. Porque aí ele consegue fazer a parte dele, ele consegue dar as aprovações que ele precisa dar para a gente investir, enfim, e a gente consegue seguir com o nosso trabalho aqui. Tá? Então, eu vejo esses 2 lados, dar essa clareza de dados, e aí entram todos os dados, né, que a gente vai continuar aqui falando, mas também clareza do que tem que ser feito. Adorei. Aqui 2 competências que você falou, que acho que a gente já está falando há muito tempo, né, nos eventos de RH. Primeiro são os dados, né? Todo ano eu faço um webinar de tendências, a gente faz no final do ano, e a gente sempre fala que People Analytics é tendência. Já faz uns 5 anos que é tendência People Analytics. Já passou do tempo, né, gente? Estamos com a IA aí, então dados. E uma outra coisa que você falou é a gestão de mudança. Então, a gente está olhando para esse tema de gestão de mudança, a gente está se atualizando como profissional, acho que isso entra cada vez mais, né, gente? Tudo vai mudar aí, falo que a IA é a nova internet, né? Então, vai mudar tudo mesmo, a gente está só no início. E nós, como RH, temos essa potência, né, de ter essa visão sistêmica que a Kelly falou e de poder olhar para a organização de um lugar que, às vezes, as outras pessoas não conseguem olhar, porque estão olhando ali para a sua diretoria, né, ou o presidente está olhando ali mais para a receita. A gente tem essa visão mais interessante que pode ser levada aí para a prática, enfim, para o que vai gerar mais receita e vai gerar mais resultado. Queria ouvir agora de ti, Rafa, sobre essa questão dos dados e de como a gente leva esse tema para a mesa de discussão, basicamente. Muito bom. Concordo super com a Kelly, os exemplos ótimos. Gestão de mudança não é uma coisa tão simples, né? Faz 10 anos que eu como a mesma coisa todos os dias no café da manhã e não mudo, por nada. Pode me oferecer outra coisa que eu quero aquilo. Comportamento humano, a gente é mais resistente à mudança e quebrar isso é muito difícil. Se a gente for falar de dados, o que a gente tem de pesquisas, relatórios, números, impactos globais, nacionais? A gente está vivendo a epidemia da saúde mental, né? Se a gente pega dados do INSS, mais uma vez, os piores dados dos últimos 10 anos. Quer mais do que isso para a gente poder olhar para a temática? Ainda assim não é suficiente. Então, trabalhar com dados é muito importante. A ideia do People Analytics foi nessa pegada. Poxa, a gente precisa convencer essa galera de que o que eu estou falando é importante. Então, traz uma pessoa de dados para a gente poder navegar. Mas eu acho que a gente precisa também transcender um pouco o que seria esses dados, né? Porque se eu não conecto ele com o negócio, ele é só mais um dado. E se a gente for falar de dados, acho que tem muitas perspectivas. Quem aqui tem vaga aberta? Levanta a mão para eu ver.
Tá difícil fechar essas vagas, imagino eu, né? Então, por que tá difícil? Acho que quando a gente começa a questionar os processos, as metodologias, as relações, a gente começa a encontrar algumas brechas. Eu consigo traquear no meio do caminho o porquê que as pessoas estão me dizendo não tenho interesse nessa vaga. É o quê? É a minha empresa? É o meu setor? É o meu modelo de trabalho? É o meu CLT PJ? São os benefícios? Como que eu troco o rol de benefícios se eu não faço essa pesquisa, ainda com quem nem tá aqui comigo? É desde o job post, né, que eu tô fazendo pesquisa. Internamente, mais ainda, a gente tem essa ideia de que a pesquisa de clima, uma vez por semestre ou uma vez por trimestre, vai resolver. E a gente não tá conversando com as pessoas. Existe um abismo muito grande do que tá posto aqui em cima, do que a gente acha que é e do que a galera tá sentindo na base. Então, mapear isso é um dado que, para mim, ele tem que ser nutrido o tempo todo. Quanto mais tempo, melhor, né? Quanto mais tempo a gente ouvir as pessoas, mais a gente vai descobrir o que a gente precisa. Outro dia eu assisti um podcast do CEO da CIMED. E ele fala, eu contratei 10 diretorias de RH e nenhuma deu certo. E aí eu percebi que na 11º problema talvez fosse eu. E ele foi entender o que estava acontecendo. Era um papel higiênico que ele não usaria, era uma porta do banheiro que estava capenga. Então, às vezes, a gente fica discutindo numa bolha da tecnologia, né? Eu sou do mercado de tecnologia, eu tento ao máximo fugir dele e entender outras realidades. Imagina a pessoa que está no supermercado, a pessoa que está no varejo, que inclusive é uma das mais afetadas. O que a gente está gerando de case para que esses ambientes também mudem. E aí, retomando aqui, eu tô indo lá na ponta entender o que tá acontecendo, porque às vezes a gente fica criando um dado que ele não conversa com a dor, e ele precisa conectar com a dor. Se a gente fala de marketing, é dor, problema, solução. Se eu não faço isso na minha página, dificilmente eu vou converter o lead. Então, acho que a gente precisa redirecionar esse ponteiro. E aí eu preciso entender de negócio, porque daí eu percebo qual dado de fato eu preciso criar que vai conectar com a dor do negócio. A Kelly falou sobre o custo da folha em relação a absenteísmo. A gente pode colocar outros custos que estão no ralo, né? O passivo trabalhista. Quanto que tá o meu passivo trabalhista lá na controladoria? Quanto que tá o recrutamento e seleção? Qual é o turnover do time comercial, por exemplo, que a gente sabe que o engajamento ele tem uma curva. É muito difícil de manter o engajamento dessa galera. Por quê? É o salário que de repente é muito baixo e eu tenho que trabalhar muito para ter uma comissão? Eu posso fazer um teste com um squad menor para ver se realmente eu consigo mudar o engajamento no ponto de vista da organização da tarefa desse time que é específico, que não é igual de tecnologia. E aí eu sempre falo, comece pela escuta. Eu preciso escutar. É rodar uma pesquisa quantitativa, mas a qualitativa, ela precisa existir também, porque ali a gente pega as entrelinhas. E risco psicossocial, que é mais entrelinha do que isso, porque às vezes eu nem sei identificar que eu estou numa relação tóxica, que o meu líder ele tá fazendo um assédio ali velado, no sentido de se eu não bater a meta pode ser que eu perca o meu emprego. A gente tá vendo os assédios eleitorais, que super conversa com o tema. Então, assim, acho que pra gente sair desse lugar de fazer coisas mais pontuais, ouvir quem de fato precisa ser ouvido. E fazer isso não é com uma ação ou duas ações, é intencionalmente fazer parte do meu dia a dia enquanto RH. Se eu não tiver esse braço, nossa, quem do meu time hoje poderia fazer esse trabalho e retroalimentar um dado que é humano, que é vivo, que está acontecendo agora? Porque é ele que vai me servir para questionar. Poxa, eu estou olhando para isso, mas deveria estar olhando para isso. A galera está falando isso, está aqui o relatório. E aí a gente começa a ter mais atenção e comprar brigas maiores para poder fazer mudanças e, claro, mapear o ROI disso, né? Se eu faço esse parafuso apertar, o que eu ganho do outro lado? Eu preciso ter um olho no peixe, outro no gato e fazer articulações, né, gente? A gente precisa ter essa arte de RP, porque lidar com líderes, né, e na essência hétero, cis, branco, que tem muito ego dentro desse mundo corporativo, a gente acaba tendo mais barreiras ainda, né? Então é um pouco por aqui, é ter um dado que é vivo e que dialoga com a dor de quem tá na ponta. Eu gostei dele, que é bem engraçado, que ele falou várias coisas. Falou, é um pouco por aqui. Tem que saber relações públicas, tem que saber de dados, tem que saber também de negócio, tem que saber de marketing. Vocês viram? Mas é um pouco por aí. Uma pesquisa muito bem feita, ouvindo quem tranquilo. precisa ouvir, já vai te dar toda a coordenada restante. Mas uma coisa que eu gostei muito e que acho que por onde começar, né? Então, a escuta, muito bom. E cuidar para a gente não transformar a pesquisa numa métrica de vaidade ou numa meta.
né? Então, a gente vai lá, a gente faz a pesquisa de clima e a gente quer que tenha indicador tal de estresse no número tal. É pra dizer que eu sou tóxico mesmo. Aí não tem um indicador, meu Deus, precisa melhorar urgente. Vamos fazer alguma coisa para na próxima pesquisa, sendo que a gente sabe que o estresse não vai, na próxima pesquisa, não vai mudar drasticamente. Seria estranho, inclusive, se mudasse. Então, acho que a gente tem esse olhar crítico, né, de não querer levar uma pesquisa linda, de ajudar. Gente, vamos usar a pesquisa para nos ajudar, para que ela fique evidente. Olha, eu falei que tinha um problema, tá aqui, ó. O problema ele existe, ele está na pesquisa, ele está aqui. Então, trazer isso. E uma outra coisa que você falou que eu gosto muito quando a gente fala de RH é a gente achar, e é isso também parte da escuta, o líder sponsor. Aquele cara que você vai conversar com ele, então você vai fazer uns one-on-ones com vários líderes, e aí você vai identificar aquela mulher ou aquele cara, aquela pessoa que vai, tu vê que ela compra. Tu vê que para ela é importante, que é caro, que é um tema relevante e que vai comprar o teu projeto. E aí, poxa, vamos fazer um piloto no time do Rafa? Porque eu conversei com ele, falou, poxa, realmente aqui no meu time o turnover é alto, né? Aqui na minha loja, poxa, eu vejo que o pessoal realmente está, né, forçando aqui, mas eu acho que talvez a meta esteja muito acima, porque eles estão aqui todo dia tentando vender e o pessoal acaba não batendo a meta. Essa pessoa vai te ajudar. Porque se você faz o piloto no time dessa pessoa e esse piloto funciona, olha só, a pesquisa do fulaninho tá muito melhor. Você tem uma evidência, né, que é o sonho, uma evidência de que funciona o seu projeto. E às vezes a gente quer fazer um negócio super master blaster, assim, né, que vai na corporação inteira, e a gente não consegue, porque é muito difícil de a gente conquistar todo mundo. Mas se a gente tem uma pessoa que acredita no nosso projeto, a gente pode começar por ali. E aí eu queria ir agora para esse tema. Por onde que a gente começa? Como é que a gente começa ações práticas? Acho que o Rafa falou da pesquisa, mas como que a gente começa, de repente, esse processo de escuta, Kelly? Faz sentido fazer o one-on-one com liderança? Faz sentido eu fazer um team build? O que você sugeriria, assim, quando a gente... aqui não tem nada, ou a gente faz umas coisas, mas parece que não funciona muito bem. Por onde que a gente começa a falar de riscos psicossociais? Acho que a gente começa analisando, né, a pesquisa, porque senão a gente vai começar a trazer ações de outras empresas, ações que são muito legais. Então, a gente tem essa coisa de ver uma iniciativa e querer colocar aquilo na nossa empresa. Então, mergulhar mesmo. Eu trabalhei numa empresa de call center há uns 10 anos atrás, e a gente tinha muito assim, o meu líder falava, ali tá com problema de as pessoas estão faltando muito, vamos entender o que está acontecendo, se o ar-condicionado lá está mais frio, tinha essa preocupação, porque, né, absenteísmo é alto nesse segmento e tudo, e a gente ia ali, entendia, fazia todos esses cruzamentos para entender se estava fazendo sentido as pessoas saírem por conta de alguns fatores. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu entendi que em algumas áreas eu tenho alguns focos de turnover em algumas áreas mais específicas ali. Eu vou precisar mergulhar nesses dados de novo para entender como é que é a liderança, como é que né? Então eu vou para o lado quantitativo primeiro. Depois eu preciso me reunir com essas pessoas. Eu não vou conseguir conversar com a empresa inteira, mas eu vou começar a olhar para onde está o problema. Então eu tenho um problema na área de segurança da informação, eu vou me reunir com essas pessoas e vou entender. Eu tive uma situação uma vez que, conversando, marcando uma reunião com uma área específica aqui, que eu não vou falar qual, mas marcando um momento com essa área, eu já recebi uma ligação de uma pessoa da área falando, Kelly, eu acho melhor a gente não fazer um Fox Group, eu acho melhor você falar com cada pessoa aqui dentro da área, porque a gente não vai ser transparente o suficiente para te trazer as informações que eu sei que você está querendo levantar. Eu já entendi que tínhamos um problema de liderança ali. Então, eu acho que não dá para a gente querer resolver tudo rápido, resolver tudo, deixa eu olhar esses dados aqui, entender, são coisas muito, são informações humanas, né? Então, eu tive que falar com cada uma área, tinha 12 pessoas, sentar com cada pessoa, levantar essas informações, levar para a diretoria para a gente discutir o que estava acontecendo, acabou tendo demissão, mas isso vai acontecer em várias outras situações aqui que a gente vai precisar mergulhar, entender a causa raiz. E quando a gente implementa os programas, a gente está falando muito que
a gente precisa levar informação para essas lideranças sobre a ANR. Eu acho que muito mais importante do que levar informação, né, sobre, lógico que eles precisam saber o que está acontecendo, essa clareza é importante, mas eles serem treinados em segurança psicológica, né, na questão emocional, de conhecer suas emoções, de saber que eles foram acostumados a, né, viraram líderes há 30 anos atrás, que a gente está num momento diferente, que agora é importante que ele conheça o que ele sente, que talvez a forma como ele lidera não seja melhor, ele acha que liderou certo durante a vida inteira e agora ele vai cair uma ficha de que não é a melhor forma, então a gente vai ter que começar a falar disso devagar na organização também, então acho que começa por aí. Olhando onde a gente vai precisar ter grupos focais e olhar para soluções mais específicas de acordo com o meu diagnóstico. Difícil, hein, gente? Não é simples. Vou fazer uma conexão muito longínqua aqui, mas no Dia Internacional da Mulher, que inclusive acho que foi foi um dos dias mais tristes do Internacional da Mulher que eu já vivi, porque eu moro em Floripa e a gente teve vários casos, enfim, bem trágicos. Eu fui ouvir um podcast que falava sobre educação de meninos no Dia Internacional da Mulher. E ele falava sobre a questão das emoções. E aí, conectando com o que o Rafa falou, de que a maioria dos nossos líderes são homens. Então, ele falava sobre como os meninos não são educados a entender todas as emoções que sentem, né? E que, normalmente, é só a raiva que eles conhecem. Não conhecem as outras emoções que a gente pode sentir, a tristeza, a frustração, né? Às vezes é uma frustração, às vezes não é uma raiva. Às vezes eu não estou com raiva do meu liderado, às vezes eu estou frustrado porque o projeto deu errado, e aí a pessoa que está na minha frente, infelizmente, é o meu liderado, que vai receber essa frustração que eu estou sentindo que é minha, né? Que às vezes a pessoa não tem nada a ver com isso, ou recebe uma ligação. Então, olha como é uma coisa bem profunda, né? E que a gente precisa, de repente, sair do raso, da superfície, né? Para poder chegar nesses locais, óbvio, né? Com, né, um tato, com, né, aos pouquinhos, mas a gente vai precisar chegar nesses lugares que talvez não sejam tão confortáveis para a gente hoje. Então, entender como que a gente vai conseguir chegar nesses lugares também é muito importante a gente levar esses temas aí para as organizações. Rafa, queria ouvir de ti também um pouquinho disso, assim, acho que a gente pode falar das emoções, eu fiz aqui mas é porque aquele estava falando e eu me lembrei muito disso, né? Eu acho que é um problema cultural, enfim, não é só organizacional, mas como é que a gente começa? Vamos você também dar umas dicas, depois que eu já joguei a bomba aqui. A gente, a vida inteira foi ensinado a pensar, né? A gente não é ensinado a sentir. Então, acho que tá aqui um grande desafio para todos nós, inclusive. Não à toa o Fórum Econômico lista, né? Escutativa, empatia, autoconsciência, que tem a ver com essas habilidades que são internas, que a gente vai precisar nos capacitar mesmo, né? Eu acho complicado dizer por onde eu começaria, porque eu volto na especificidade, né? Imagina, eu passei por telecom, call center, fui gestor de equipe foco, mas também jurídico, depois empresa de tecnologia. Para cada uma delas, eu enxerguei possibilidades diferentes. E hoje, atendendo executivos de cinema, de ferrovia, de tecnologia, cada um tem uma especificidade. Eu gosto muito de trazer uma experiência que ela é um pouco longe desta, mas é um ponto que eu sempre questionei muito os times de tecnologia, porque eu sempre entro no negócio em séries A e B, quando tem ali 50, 60 milhões, que eu vou investir em tecnologia e pessoas, eu vou integrar, porque eu começo a comprar empresas menores, então tem essa integração. Enfim, tem milhões para gastar, né? Me chama se vocês tiverem, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, eu advoguei muitos anos na área criminal, dentro de presídios, né? Brasil inteiro. E é incrível enxergar a potência da tecnologia num único barbante que faz energia, ou que faz comunicação. Num sistema que não tem intranet, não tem uma governança, não tem ali um treinamento, e ainda assim as pessoas, de maneira ancestral, conseguem reproduzir essas tecnologias, obviamente. No instinto de sobrevivência, o ser humano é ótimo nisso, vai na favela que você encontra mais desses exemplos. Ao mesmo tempo, eu tenho um squad com 10 pessoas que não conseguem integrar um API, porque eu comprei uma empresa X e eu tenho milhões para gastar, eu tenho times, eu tenho... Onde foi que a gente se perdeu, né? Eu sempre faço essa pergunta. E aí, por onde eu começaria? Dando autonomia e flexibilidade para o time. Eu acho que se a gente começa a dar autonomia, flexibilidade para a liderança atuar do jeito que ela acredita que vai funcionar, funciona. Porque é a liderança que sabe dessas emoções, é a liderança que sabe que o filho, que é autista, está internado uma semana e ela não vai dar conta de entregar o projeto essa semana. É a liderança que precisaria identificar uma ansiedade e falar, olha, fica em casa.
Hoje você não tá bem, amanhã a gente retoma. Então eu preciso dessa autonomia e dessa flexibilidade para eu testar novos formatos. Porque num lugar mais sistêmico, a gente tem essas travas de dinheiro, de aprovação, de replicabilidade, mas no pequeno, na área, a gente consegue aportar alguns cases. Poxa, o que você fez, ô Camila, que deu certo no seu time? Eu tô com esse problema ali. Então, dentro da cultura, tem outras várias culturas que a gente pode testar na nossa microárea. Se eu estou numa posição de liderança, que é um ponto. Isso dialoga com os meus valores? Porque às vezes a gente quer fazer um negócio que não está comunicando com os valores. Aí é só esforço, quebrar a cabeça, se frustrar e aí em algum momento você se desliga, né? Então acho que se está em consonância com os valores, o que eu consigo injetar nas minhas lideranças, nas minhas forças de trabalho, essa autonomia. Até porque a gente vive uma infantilização das relações de trabalho, né? Então eu preciso dizer a hora do coffee, a hora do feedback, a hora da reunião, a hora do PDI, é tudo. Tá, e o seu protagonismo? E a sua autorresponsabilidade? Acho que são habilidades e de fato, autorresponsabilidades que a gente, enquanto empresa e enquanto líder, a gente tem que fazer esse download e levar para quem de fato tem que ser direcionado. Mas, em resumo, eu começaria questionando. Eu posso transferir autonomia e flexibilidade para os meus times, e aí estilo hackathon mesmo, assim, faz um negócio e vamos ver o que a gente consegue ter de resultados. Porque se a gente for, mais uma vez, na escala sistêmica, daqui 1 ano sai um negócio. E quanto que eu estou gastando com esse 1 ano? Lembra do barbante no presídio que faz energia. É mais ou menos por aqui. Gostei. Agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil para Kelly. Kelly, sou uma RH, tô super afim de fazer tudo que o Rafa falou. Nossa, focus group, lilili, vamos fazer hackathon. Aí o líder fala, o diretor, olha, não, aqui a gente é bem hierarquizado, né? A gente não quer ficar, tudo tem que ser aprovado pelo diretor mesmo. Tem como a gente trabalhar sobre riscos psicossociais? Como que a gente consegue, pelo menos, levar um pouquinho, né? Porque, assim, é muito legal a gente falar aqui sobre o líder. Ah, beleza, vamos ter que trabalhar. Mas a gente sabe que, às vezes, ali no dia a dia, é muito difícil, né? É muito difícil. Às vezes, a gente tem uma diretoria ou um gerente. Cara, não, aqui não é assim que funciona, né? Essa frase eu adoro. Aqui não é assim que funciona. Nunca vai continuar sendo assim que funciona, porque a pessoa não muda. Mas como é que a gente pode fazer como RH? A gente tem algum espaço? A gente consegue construir esse lugar? Tem algum pequeno ação que eu consigo fazer? Eu acho que a gente tem que tentar. A gente tem que começar e mostrar que aquilo vai trazer algum resultado, só que eu acho que a gente vai num limite. Não dá para a gente forçar o maior interessado por ter resultado, por ter uma empresa saudável, né? A empresa é dele, ele escolheu estar numa posição de liderança, então eu acho que a gente tem o papel de influenciar, de mostrar o caminho, de mostrar né, me dá um voto de confiança para eu começar a plantar uma sementinha aqui, vamos fazer com os grupos para você ver que isso traz resultado. Agora, se essa liderança fala, não é assim, a gente vai ter que tomar a nossa decisão de continuar e falar, tudo bem, eu escolho estar nesse ambiente, ou a gente vai precisar buscar uma empresa que queira toda essa nossa vontade de fazer, né, pelas pessoas que estão nessa empresa. Camila, eu não sou desse de tentar até morrer, não. Ai, que perigoso! E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês para fechar, o nosso tempo está chegando ao fim. Ai, muito bom esse papo. Eu queria perguntar sobre essas ações que a gente faz, que até o Rafa falou, né, no início. Ah, Janeiro Branco, Setembro Amarelo. Qual é a tua opinião sobre isso? É um caminho? É um começo? A gente consegue abrir portas? Sim, não? Eu acho que é uma torneirinha. Eu acho que a gente tem que ter a liderança. A liderança precisa estar no dia a dia, levando essas conversas, né, trazendo essas ações e atuando de forma com segurança psicológica ali. E o RH vai trazer ações, mas eu acho que, assim, podemos ter, porque, né, existem para incentivar, para ser um incentivo para a empresa testar ali e trazer, mas eu acho que é insuficiente. Eu acho que não é suficiente ter só as ações, porque vira um cronograma de tem que ter, porque as empresas estão fazendo, mas não tem sentido. Então, eu acho que não vamos deixar de fazer, porque melhor isso do que nada,
mas a gente não vai ter resultado só com ações de calendário anual, né? Mas às vezes dá para trocar, né? Eu fiz essa pergunta porque eu concordo contigo. Acho que às vezes a gente gasta um orçamento, um tempo para fazer uma ação de Setembro Amarelo, de Janeiro Branco, de não sei o quê, quando a gente podia estar pegando todo esse esforço, todo esse dinheiro para de repente fazer um programa que seja mais focado, mas que funcione de verdade, né? Que não tape buraco, que não fique ali pra gente colocar no employer branding, né? Ah, a gente tem todos esses calendários aqui. Então, às vezes é uma troca que a gente precisa fazer, que a gente precisa propor. Ó, esse ano a gente fez, 2025, a gente fez tudo isso aqui, gastamos não sei quantos mil reais com ação, né? Porque a gente tem empresas que fazem ações grandes, né? Que contratam palestrantes caríssimos para esse tipo de ação. A gente podia pegar isso aqui e investir num programa de liderança incrível aqui para 30 líderes, 10 líderes, 20, que vai ser assim sensacional e que vai fazer a mudança nesses 20 times, esses 20 líderes, que vai ser muito mais relevante, né? Do que eu talvez fazer uma palestra e. Que vai né, ser não... contínuo, né? Exato. Muito bem, meu povo. Últimos 5 minutinhos. Gostaram? Tá sendo bom? Queria abrir o espaço aqui para Rafa, Kelly. Queria agradecer a nossa plateia. Muito obrigada. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Acho que esse evento é um evento que ele é diferente. Eu acho que traz temas que a gente precisa falar mais. Então, muito feliz que a Vitude está trazendo esse evento com muito conteúdo legal para gente. Muito obrigada. Queria convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, Camila Bonetti. E deixar o espaço aberto. Rafa, por favor, se você quiser deixar os seus contatos, seu agradecimento, e depois a Kelly. Tá, obrigado. Muito feliz de estar aqui também, né? Falando desse tema que é muito caro pra gente. Aqui é tudo convertido, né? Estamos falando para convertido. Mas é isso, né? Às vezes é uma perspectiva diferente que eu consigo mexer uns parafusos que gera um resultado, né? Que seja acabar com a festa, né? De aniversário, que todo mundo Isso, fala mal do a bolo, festa do salgadinho. Final de ano também, O gente. Natal, que a família sabe como vai ser, é um pouco desse janeiro branco, setembro amarelo, né? É um pouco assim que funcionam as coisas. E aí, acho que só pegando um gancho final ali da Kelly, até para finalizar, acho que eu penso que a gente tem que ter muita coragem, né, para fazer o que a gente realmente acredita, mesmo diante desses obstáculos. E o RH é uma área que precisa romper esses obstáculos por meio da coragem, né? Eu lembro que eu fui nota 2 de comportamento por 4 semestres, porque eu batia de frente com essa liderança, né, que eram todos engenheiros do ITA. A que custo, né? O que eu ganhei, o que eu perdi com isso? Acho que ter essa resposta é importante para a gente saber que briga a gente está disposto a comprar e o que eu vou fazer com isso depois, né? Isso é um dado, isso é uma pesquisa que vocês conseguem aportar para um mercado mais precário, como o varejo, imagina a rede de supermercado, né? Então acho que a gente também encontrar essa causa maior que vai me fazer romper alguns obstáculos enquanto RH, porque senão eu sou fatalista e otimista. Né, eu lido com o fato, mas eu preciso ser otimista, né? Frente a tudo que está posto. Eu acho que, por fim, também, aí a Kelly finaliza, acho que não sufocar o artista, né? Quando a gente olha para a liderança, acho que a gente está sufocando um pouco o artista. E é o quarto grupo mais adoecido, né? Uma galera que também precisa de acolhimento, até para ela entender o que é essas emoções, como que eu consigo acolher outra pessoa sem me desacolher, entendendo que ela tá super sobrecarregada. Então, às vezes, a gente tá querendo criar um baita programa que vai ser visto só como, nossa, mas mais uma coisa, eu tô tão sobrecarregado. Então, começar pela liderança no sentido de estamos juntos, vamos ver o que a gente acha de possibilidade, é uma maneira de unir forças para ter mais coragem para romper esses obstáculos. Azul. Obrigada pelo convite. Me sigam também nas minhas redes, ebx.rh, Kelly Barra no LinkedIn. Eu participei do Janeiro Branco, que foi em Uberlândia no ano passado, o evento, né? Porque o criador é de lá. E eu fiquei muito triste de ver que a gente só tinha psicólogos, não tinham pessoas de RH, eram muito mais pessoas que se interessavam por saúde mental. Então, eu fico muito feliz de estar no evento aqui falando de saúde mental e que não tem só psicólogos. Eu imagino que a maioria são psicólogos, mas que a gente olha aí como negócio, como RH também, para esse tema. Ai, muito obrigada, gente. Um beijo e bom evento para vocês.